O senhor acha que o Senado vai ser capaz de conduzir essa investigação até o final? Porque a tentação, evidentemente, por parte de alguns senadores, não sei quantos, de evitar que essas apurações sigam, está presente e tem se mostrado, né, senador? Eu acredito que sim, a gente tem condições de fazer essa investigação andar. Como eu digo, e talvez trazendo uma frase famosa, né? O homem e as suas circunstâncias. As circunstâncias hoje, elas favorecem uma investigação. Aquele que abraçar a causa da obstrução, do acobertamento, tal qual o Dias Toffoli, vai enfrentar o jornalismo profissional, que tem um papel fundamental, e vai enfrentar a sociedade, inclusive nas urnas. Então, acho que é uma janela histórica, uma oportunidade de fazer essa investigação sem condenações prévias, sem um juízo prévio de valor, mas avançando com firmeza, porque os indícios são muito fortes. Senador, o senhor, eu tento lembrar quando foi a última vez que eu assisti a de vez em quando em Brasília, esses grandes escândalos, eles evidentemente aparecem. Eu não lembro de nada desde o final dos anos 90, quando eu acompanho profissionalmente política, eu não me lembro de nenhum escândalo que envolvesse tanta gente, em tantos poderes, em tantas instituições, da direita à esquerda, de uma forma absolutamente distribuída. Algo parecido com Daniel Vorcaro já passou por Brasília? Que o senhor tem a memória, que tem registro? Não que eu tenha conhecimento, mas me parece que a operação da antiga Odebrecht tinha suas semelhanças. Justo. Mas o Brasil, há muito tempo, é vítima do crime organizado. E uma grande batalha nossa, eu que sou um profissional de segurança pública, é fazer as pessoas entenderem. Crime organizado não é só pobre na favela armado. Crime organizado é isso também. Esses esquemas de corrupção, lavagem, desvio de verba e fraudes. A gente tem que fazer esse enfrentamento, mas você está certo. Né? São cifras bilionárias e são as figuras talvez mais poderosas da República. O senhor Uma das coisas que eu tenho dificuldade de compreender, e talvez o senhor já tenha alguma boa tese a respeito de o que aconteceu aí, é o seguinte: esse golpe do Master, de no fim das contas você fingir uma possibilidade de rentabilidade muito superior ao que seu banco de fato consegue entregar, todos esses esquemas de pirâmide, eles sempre encontram um fim. E os golpistas sabem disso. Qual era o plano exatamente do Vorcaro e onde que lhe parece que deu certo? Porque ele foi, com o passar do tempo, fincando seus pés e financiando diversos grupos diferentes dentro do Estado para tentar se proteger. Mas na última hora não deu certo. Onde que o senhor acha que rompeu? Onde que o senhor acha que quebrou a situação? Como todo esquema dessa natureza, ele rompe quando você tem incompatibilidade de fluxos, né? Ele cresceu demais, ele fazia uso predatório de fundos públicos, provavelmente acessando esses fundos públicos através da corrupção, mas mesmo isso chegou num momento de limite. E aí as fiscalizações foram crescendo e você teve muito rapidamente a ruína do esquema. É um roteiro já conhecido, já aconteceu em outras oportunidades, a magnitude chama atenção, mas quando você começa a somar os personagens envolvidos, não chega a ser surpresa, porque são personagens que têm acesso às cifras bilionárias e que aparentemente atuaram de forma orquestrada. Eu queria perguntar também, senador, eu não sei se o senhor teve a oportunidade de ver, mas hoje a nossa colega da Globo News, Andréia Sadi, noticiou que o Ministério Público de São Paulo está com negociações avançadas com 2 personagens daquela operação Carbono Oculto para uma delação premiada. Eu não sei a memória das pessoas o quanto está fresca do que aconteceu ali,
atrás, né? Porque cada dia no Brasil é um ano de história que a gente testemunha, né, senador? Mas existem dois personagens que vulgarmente são conhecidos por Beto Louco e Primo, que seriam operadores muito relevantes do esquema carbono oculto, que, para quem não se lembra, mistura a cadeia produtiva do combustível ao crime organizado, então usa essa cadeia produtiva de fachada para lavar dinheiro para o crime ou para transportar bens que o crime eventualmente vá usar. E então o Ministério Público Federal estaria avançando nessa negociação de delação. E o que Andréa Sadi noticia é que eles já mencionaram o pagamento de propinas a políticos. Por isso que eu perguntei logo no início sobre as resistências no Legislativo que possam vir a aparecer. O senhor mencionou o ano eleitoral, mas a gente sabe que não é improvável ou não é impossível que as investigações em si revelem envolvimento de personagens políticos em diferentes frentes do crime organizado. Eu queria ouvir um pouco do senhor como é que o senhor imagina que os próximos passos da CPI do crime organizado vão se dar. Então, essas resistências podem aparecer tanto no campo eleitoral quanto no campo do próprio envolvimento de políticos. E como é que o senhor pretende enfrentar essas resistências? Quais os caminhos de enfrentamento a elas? Ou o senhor imagina que esta seja uma CPI fadada a um relatório que não provoque ações? Bom, a gente tem o caso da carbono oculto, é mais um caso, e praticamente tudo que envolve crime organizado necessariamente vai ter conexão com o poder estatal, sejam políticos, sejam autoridades, não foge dessa receita. E a gente está na expectativa muito grande de ter esses dados, porque para o Congresso, para quem faz a política pensando no Brasil, é muito importante ter essa transparência, ter essa limpeza que a gente vem postergando há tanto tempo. Porque tudo isso é muito evidente, os valores envolvidos, a forma como fortunas são construídas em Brasília e nos estados, as campanhas milionárias, elas só se sustentam com dinheiro que vem de origem ilícita. E para fazer isso funcionar, você sempre vai precisar dos esquemas de lavagem. A carbono oculto, ela tinha esses fatores que você colocou, mas também tinha um fator muito forte de lavagem de dinheiro. Isso. E eu sei que tem muita gente em Brasília com os cabelos em pé porque o produto do roubo de uma vida estava depositado no Banco Master. E agora como é que você vai acionar o seguro se nada disso tem origem lícita? Então não é só o cidadão de bem que tomou o golpe, não. Tem muito bandido que tomou o golpe e que talvez isso explique o interesse tão grande em empurrar isso para os cofres públicos, empurrar essa conta para o BRB, porque tem gente querendo salvar o seu patrimônio ilícito. Eu acho que todo dado que surgir vai ser colocado com transparência. A CPI do crime organizado tem algumas características. Ela é uma CPI que tem equilíbrio entre oposição e governo, e ela tem na liderança, presidente, relator, vice, são políticos com histórico de independência, né? E histórico vinculado ao combate a crime ou força de segurança. Então, isso nos favorece. O que eu posso assegurar é que cada informação que surgir vai ser utilizada em benefício da investigação. E posso assegurar também com muita tranquilidade, essa cúpula, esse grupo que comanda ali os trabalhos, não tem nenhum tipo de rabo preso. Então, tenho a esperança de que a gente possa entregar para o Brasil um trabalho de verdade. E a primeira parte, o primeiro passo a dar é esse. Crime organizado não é só o pobre armado na favela. A política de matança, de confronto, não resolve o crime organizado, porque não enfrenta a lavagem e não enfrenta a infiltração no poder público. Se a gente não resolver essas duas coisas, a gente não fez nada, a gente está entregando nosso país para os bandidos. Senador, o senhor falar disso, eu sou carioca. Eu vivo no Rio de Janeiro, meus filhos estudam no Rio de Janeiro, meu enteado estuda no Rio de Janeiro. Isso aí é a história da minha vida adulta. O senhor conhece, como boa parte dos nossos espectadores, certamente compreendem como que o crime organizado
penetrou de uma tal maneira na estrutura do Estado no Rio de Janeiro que é difícil realmente entender o que está em função de milícias, o que está em função... E o nível de corrupção é imenso no Poder Legislativo, no Poder Executivo e no Poder Judiciário Estadual. A gente está numa eleição, num ano eleitoral, num ano em que tanto governadores quanto o presidente da República, quanto 2 senadores por estado serão eleitos, mais a Câmara dos Deputados inteira e as assembleias legislativas, evidentemente. A história da eleição de 2014 foi uma história em que tinha, no fundo, acontecendo a Lava Jato, mas a Lava Jato só começou a explodir mesmo a partir de 2015. E aí, evidentemente, foi desaguar em 2016 no impeachment da presidente Dilma, como uma vítima correlata, não evidentemente diretamente ligada à investigação. O que o senhor acha que vai ser o trabalho de investigação esse ano? A gente vai assistir um primeiro ano mais devagar, em que as evidências estão começando a ser encontradas e a gente só vai ver mesmo, compreender esses esquemas no ano que vem? Ou o senhor acha que é algo que acontece esse ano? Porque se é algo que acontece esse ano, me parece que, então, o ponto de ebulição vai acontecer justamente concomitante à campanha eleitoral, não? Sim, eu acredito que nós teremos, nesse ano ainda, revelações muito importantes. Tá? Os fatos foram se avolumando de uma tal maneira que não dá mais para deixar guardado no armário. Se você recuar lá em 2018, você teve operações, decisões que foram retardadas para não causar impacto eleitoral. E já se entendeu que não foi uma boa ideia. Então, nesse caso específico, não tem como eu pegar o contrato de 129 milhões da esposa do ministro Alexandre ou os contratos de dezenas de milhões dos irmãos e primos do ministro Dias Toffoli e jogar numa gaveta para uma apuração futura. Isso tem que ser explicado agora. A gente tem que entender exatamente o que está acontecendo, porque não são coisas normais num país sério. A gente tem que falar isso com transparência, com respeito, mas com muita firmeza, porque o Brasil só vai ser uma república de verdade quando todo mundo for igual debaixo da lei. E hoje não é assim. Hoje eu tenho uma casta que se coloca numa posição de absoluta imunidade. E isso não se justifica, exige enfrentamento, e hoje tem gente querendo fazer. E os políticos, senador? Pois não. Perdão, eu lhe pergunto dos políticos porque tanto gente na esquerda quanto na gente na direita partiu em defesa de Daniel Vorcaro. Tem muita gente envolvida em ambos os flancos ideológicos. A gente também vai ver informação sobre esses nomes? Eu acredito que sim, porque os dados não vão surgir fatiados, né? Vão acabar surgindo de forma conjunta. O que a gente tem visto já há algum tempo é uma gestão da informação sobre investigações. Vou dar um exemplo do caso das emendas parlamentares. Emendas parlamentares são um escândalo. O formato, o volume, os casos de desvio. Mas se você fizer um apanhado das investigações que foram publicizadas, das operações que foram realizadas, você vai ver que está centrada em parlamentares de baixa estatura, do ponto de vista de prestígio político. E os problemas não estão limitados a eles. Pelo contrário, os parlamentares têm acesso a um volume muito menor comparado com parlamentares de grande relevância. O que a gente está tentando fazer é quebrar essa estrutura de manutenção no controle de informação. A gente precisa que o cidadão brasileiro tenha acesso à informação completa, um diagnóstico claro. O Brasil sofre de uma doença há muito tempo, que é a infiltração da corrupção em todos os níveis. Na hora que ele coloca isso na mesa, e aí respondendo para você com relação aos políticos, o eleitor em cada base vai começar a fazer escolhas. E talvez, a gente tem sempre essa esperança, talvez a escolha seja por nomes que não tenham essa contaminação. Isso vai favorecer o nosso país. Então, acho que é um processo difícil, traumático, mas indispensável para o Brasil. A gente não pode mais adiar isso. Não dá, a gente não consegue mais suportar essa carga de desvios, de fraudes, de crimes, sempre desaguando no mesmo mar de impunidade patrocinado pelas mesmas pessoas. Acho que está na hora de virar a página.
Nossa pesquisa foi o principal assunto do debate político brasileiro. Isso tem explicação, tá? É informação de qualidade. Quando uma pesquisa faz um retrato do que pensa uma sociedade, isso não quer dizer que não vai haver mudança. A intenção de voto flutua bastante ao longo do ano eleitoral. As pessoas testam gostar de um, aí migram para o outro, mas naquele momento da pesquisa, aquele retrato nos permite entender onde o país está. A pesquisa ajuda pessoas a tomar decisões, faz com que políticos reajam, permite eleitores que se organizem com a intenção de evitar um resultado que não desejam ou acelerar um que prefiram. Democracias são movidas à informação de qualidade. Vivemos numa era de desinformação, você sabe disso. Seja no seu grupo de conhecidos quem traz a informação, quem provoca esse tipo de debate que a gente viu ocorrer esses dias. Todo mês, o Meio vai publicar uma pesquisa nova. Os assinantes Premium recebem um PDF cuidadosamente construído para ser distribuído pelos celulares, porque isso é chave. É informação para as redes sociais, para o grupo de Zap, para esse mundo digital. Assina o Meio, receba a pesquisa, distribua informação. É cidadania democrática no tempo digital.